Olá pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando os Livros e nós vamos falar hoje sobre o livro Filhos de Duna, continuando a segunda parte do vídeo, fazendo a segunda parte, ok? Vamos lá. Então, em Arrakis, em uma das pregações do pregador, quando ele estava no templo, na praça do templo de Alia, o pregador lhe fala a palavra-chave, uma palavra-chave que no meio da pregação ele fala uma palavra-chave que o Paul Atreides falava em algum lugar. Se ele precisasse entrar em contato com o mestre espadachim Duncan Idaho, o Paul Atreides ele iria para algum lugar e falaria essa palavra-chave. Então o pregador ele fala essa palavra-chave na pregação. E ele fala dando a entender, ele fala a palavra-chave e depois ele fala pro Duncan Idaho: vai para essa luz a secundos. Prevendo a crise, os gêmeos, então, o Leto II e Ghanima, eles fogem para o deserto. Nesse momento que eles fogem para o deserto, é lançado contra eles os Tiglaza, os dois Tiglaza. Ou seja, então, algum Fremen ligados à Casa Corrino estava em Sistabar e estava controlando esses tigres e soltou os tigres em cima dos gêmeos. Na verdade, os gêmeos já estavam usando uma roupa, que chama traje destilador, que foi um presente dos Corrino para eles. Mas o Leto II e a Ghanima, eles sabiam que aquilo era uma armadilha. No presente em si não encontraram nada, mas Leto II e Ghanima sabia que existia uma armadilha, porque Leto, como o pai dele, ele também previa, ele também era um oráculo, então ele sabia que existia essa armadilha. Então ele aceita essa armadilha porque faz parte de um outro plano dele. Leto II e Ghanima, eles, como eu posso dizer, os dois eles têm uma memória do Paul Atreides, como eu falei, eles tomaram, a mãe deles consumiu muita especiaria para poder entrar numa dieta, para poder ter tido eles, né, para poder combater os efeitos anticonceptivos que era dado pela Irulan. E nisso gerou, ela tomou bastante especiaria e acabou, e pelos fatos deles terem a genética do Kwisatz Haderach envolvido com a genética dos Fremen, que eu falei lá no outro vídeo, Messias de Duna, então eles acabaram sendo pré-nascidos. Mas de uma forma diferente que a Arya, e até mais profunda. E o que acontece eles possuem uma memória do Paul Atreides, e uma memória oracular que o Paul Atreides tinha tido naquele momento, quando ele estava passando por aquele momento de estresse com os navegadores oraculares da corporação, da guilda tentando cegar ele. Quando ele estava naquela batalha, ele tinha tido uma visão. E Leto II e Ghanima, eles têm essa visão, que é uma visão memória que eles têm do pai deles. Que o Leto II chama essa memória de o caminho dourado. Então eles tomam esse curso de fugir para o deserto, e eles sabem que esse Tiglaza está vindo em direção a eles, eles vão seguir aquela visão que o pai deles tinha tido, que o Leto II chama de caminho dourado. Então quando eles fogem, e esses tigres vão atrás deles, eles se refugiam numas rochas, mas como ambos já estavam prevendo isso, eles a dagagres deles, a faca cristalina deles, que vem de um dente de um verme de areia, eles colocaram veneno na faca de cada um. Então o Leto vai, no momento que o tigre tenta atacar ele se esconde no lugar que os tigres não conseguem pegar, ele esfaqueia, né, ele dá uma esfaqueada no tigre, que é o suficiente para o tigre morrer, porque a dagagres está envenenada, e depois a Ghanima faz o mesmo processo. E o Leto sabe que ele tem que se fazer de morto. O plano dele, esse plano dessa visão oracular que eles tiveram do pai dele, dá certo, o Leto II tem que se fazer de morto. Então, o que eles precisam fazer? A Ghanima precisa acreditar que o Leto II está morto. Então o Leto II ele vai embora, ele foge para o deserto, e a Ghanima ela entra numa supressão, quando ela tem várias vidas ancestrais, ela começa a pegar dessas vidas ancestrais as memórias do que ela precisa fazer para criar uma supressão auto-hipnótica para poder acreditar que o irmão dela morreu de verdade. E só uma palavra gatilho dada por Leto II ia fazer quebrar a supressão auto-hipnótica dela. Então ela entra num transe para poder criar na mente dela e acreditar que viu realmente Leto II morrer, que ela acreditou que o Leto matou um tigre e nesse processo ele morreu, e ela foi e matou o outro tigre, e ela acredita nisso.
Porque ela não. Porque o que acontece? Se for colocado na frente dela uma reverenda madre, uma reveladora da verdade, Bene Gesserit, ela vai. Se a Gânima mentisse, a reverenda madre, reveladora da verdade, ia ver que a Gânima estava mentindo e ia notificar: não, o Leto II não morreu. Então ela precisava acreditar. Porque se fosse colocado na frente dela um revelador da verdade, ela poderia dizer: não, é a verdade. Nesse interim, a Alia, ela pede pro Duncan Idaho capturar a Jéssica, com medo das atitudes da mãe dela, com medo do que a mãe dela podia fazer. A Alia pede para Duncan Idaho capturar a mãe dela e deixar ela num lugar, como eu posso dizer, fora da jogada. Até porque a Alia temia ali tentar matar a mãe dela de alguma maneira. E pedir pro Duncan Idaho isso, talvez ela achasse que o Duncan Idaho, com o marido dela, mais ligado e leal à família Atreides, ele não iria tomar essa atitude. Mas Duncan Idaho, ele é um Ghoul laxo, ele é um Mentat. E uma coisa que eu não comentei também no livro Messias de Duna é que os olhos do Duncan Idaho são olhos de aço, que ele consegue ver outras expressões que as pessoas mostram, outras expressões que as pessoas têm. Então o Duncan Idaho, ele usa o cinismo quando a Arya pede isso para ele, e ele já oferece: você não quer que eu mate ela? Não é mais fácil para você? E o Duncan Idaho vê nesse momento a expressão da Alia, que é uma expressão de que ela gostou da ideia disso, ela ficou contente com isso. E ele começa a ver nos olhos dele como se fosse uma outra forma por trás da Alia. E nesse momento ele sabe, nesse momento ele descobre que a Alia está possuída por alguma vida ancestral. Ele não sabe qual, mas ele sabe que já não é a Alia. O que entristece muito ele, mas ele tenta simular isso para a Alia. E tanto é que a Alia ela é uma reverenda madre, ela é uma reveladora da verdade, ela está tão envolvida com essa segunda memória, com essa vida tomando conta dela, que ela não consegue captar isso no Duncan. Porque uma reverenda madre, reveladora da verdade, ela consegue identificar a mentira ou identificar o sarcasmo. E o Duncan, usando o sarcasmo ali, ele consegue enganar ela. Ele fala: não, eu vou capturar a sua mãe. Ele vê isso, ele se entristece e ela não saca isso. Ou seja, ela está tão envolvida com essa memória que ela já não era mais a Alia, praticamente. Ela já não era mais uma reverenda madre. Então ficou combinado dele capturar a Alia e ele fala: eu não vou te contar para nenhuma reverenda madre que entrar em contato com você para que você diga onde ela está de verdade, para que você não saiba do plano. O que ela acha é brilhante, e ela pensa consigo: o Duncan é leal a mim. Então começa a acontecer um conflito, uma espécie de guerra civil entre os Fremen imperiais, ligados à área, e os Fremen Fedaykin do deserto. O Naib Stilgar, ele transforma o Sietch Tabr em um território neutro, um local onde ambos os lados possam fazer posso dizer, tratados de paz, acordos. Então o Duncan Idaho, ele entra em contato com o Stilgar, que conhece o paradeiro de Jessica, né, porque ele é um dos Fremen mais influentes que existe no Império. Ele entra em contato com o Duncan entra em contato com o Stilgar, e o Stilgar diz o paradeiro de Jessica no cinturão de Duna. Duncan vai até onde está Jessica e lá Jessica começa a falar pro Duncan que a área está possuída, ela precisa passar por um julgamento de possessão, e que a área não é mais uma Atreides. E Duncan Idaho concorda. E ele fala: eu vou levar você para o Sietch Tabr. Mas ele concorda, ele dá a entender pra Jessica que é verdade, e que realmente ele concorda com isso, ele sabe que a Arya tá perdida e que ela precisa enfrentar um julgamento de possessão. E a Jessica, vendo essa verdade do Duncan, ela resolve ir com ele, apesar dele ser marido de Arya. Então, nesse momento, quando ela entra no Tóptero, que é uma espécie de helicóptero que é usado em Arrakis, para levar ela para Sietch Tabr, o Duncan ele usa uma tecnologia xiana para prender a Jessica. Ele conta para ela: eu não vou levar você para Sietch Tabr, eu vou levar você para 12 segundos para você ser segura, para salvar a sua vida. E ela pergunta: por que faz isso? Por que você está fazendo isso? Ele fala: estou seguindo a ordem do pregador. Então em Arrakis, Leto II ele encontra o local onde ele tem que ir, que é o que se chama o local onde fica o Zidwali, onde fica Jacaruto. E a primeira visão que ele tem desse lugar, ele acha que é um lugar abandonado, mas depois ele vê que não é um lugar abandonado. Mas chegando perto desse Sietch, ele é subjugado, capturado.
Nesse momento que o Leto é capturado, nesse momento começa o que é chamado do Caminho Dourado. Então, Leto, quando acorda, ele encontra um Fremen mais velho, que se chama Nanri. Esse Nanri, ele é pai do amante de Alia, que se chama Javi, um dos sacerdotes do Kizarate. Mas o Leto diz para ele que sabe quem ele é, que ele faz parte da tribo Idwali, ele faz parte dos Idwali, que Jacaruto ainda vive. Mas Nanri dá risada do Leto. Ele mantém pessoal infiltrado no palácio. Ele faz acordo diretamente com os Salos Secundos. Ele tem acordo com as Bene Gesserit. E ele fala que ali ele vai dar pro Leto a escola do Leto. Que Leto não teve escola pelo fato de ter tido várias memórias, já ser um pré-nascido, mas ele vai fazer a escola dele, o julgamento dele. E quem está por trás de tudo isso são as Bene Gesserit e a Jéssica. Leto, de início, a Jéssica, ele não entende que a avó dele seria capaz disso. Por que acontece? Lá atrás, como eu falei no primeiro vídeo, a Jéssica entrou num conflito com o Leto II. Para Jéssica, ela não tinha certeza se o Leto II estava ou não estava possuído. Ela precisava ter certeza. Então ela tomou essas atitudes com as Bene Gesserit para poder ter certeza de que aquele garoto não está possuído. E isso vai gerar outros fatores. Isso vai acabar gerando o Caminho Dourado, que é o caminho que realmente o Leto II quer seguir. Porque o fator que eu não comentei, que eu deveria ter comentado, é que a Lady Jéssica renovou os votos dela com a Irmandade. Então a Lady Jéssica voltou para a Irmandade. Então nesse momento a Lady Jéssica é uma Bene Gesserit. Em seguida, o Nanri então apresenta para ele quem capturou ele. E quem capturou Leto é o próprio Gurney Halleck, que era conde de Caladan e um dos fiéis membros da dinastia Atreides. E nisso, Leto fica muito sentido, né? Mas Gurney Halleck tá lá dizendo que ele tá seguindo as ordens da avó dele, da Lady Jéssica, e que das próprias Bene Gesserit, que queriam saber se ele estava possuído. E Gurney Halleck fala para ele: para você sobreviver, garoto, para você sobreviver, você vai ter que passar pelo que se chama de a viagem do verme. Seu pai, ele fala, o Paul Atreides, ele sobreviveu à viagem do verme dele. Ele domou um verme, ele cavalgou um verme e conquistou o império. Para você sobreviver, você vai ter que conquistar todas essas suas vidas interiores. Mas a viagem do verme é uma viagem interior. Então, o que eles vão fazer para fazer esse julgamento, essa escola para o Paul Atreides? Porque o que desencadeia as vidas memórias, que para poder tomar a vida de uma pessoa, é o consumo excessivo de especiaria. Isso desencadeia. Então, Leto II sempre evitou tomar uso excessivo de especiaria, mas nesse momento o Nanri começa a dar para ele, dar pela marra, forçar ele a tomar especiaria, para ele ingerir o máximo possível de especiaria para ver o que ia acontecer, o que é uma forma até cruel. E o Leto II fica muito ressentido contra a avó dele, dela sujeitar ele a passar por isso. E nisso, Leto II ele tem que tomar medidas de sobrevivência, porque ele entende que Gurney Halleck está cumprindo a ordem da avó dele, da Lady Jéssica, e seguindo a instrução dele. Mas ele entende que Nanri tem segundos planos, e o Nanri pretende matar ele independente do que aconteça. O Nanri só quer uma coisa dele: as visões oraculares que o Leto II pode dar. Esse é o interesse de Nanri. Leto II, entendendo isso, então ele faz as viagens do verme dele, ele faz o uso excessivo de especiaria, então ele sempre começa a dizer o futuro, mas embutido com a mitologia Fremen pro Nanri poder ele mesmo fazer a interpretação, porque era o único jeito de sobreviver. Então toda vez que o Leto II ficava drogado, que drogava ele com a especiaria, e depois que ele entrava no transe, o Nanri vinha com a faca da Gagris, para averiguar ele. E ele sempre dizia, então, o futuro embutido com mitologia Fremen, e isso sempre, então, permitia que ele sobrevivesse. Gurney acreditava que Nanri estava fazendo só o que era ordenado, mas Gurney jogava com todos os lados.
Os Idwali jogavam com todos os lados. Os Idwali eram sempre rebeldes. Eles estavam envolvidos com a Casa Corrino. Eles vendiam vermes para Casa Corrino, vendiam truta de areia para Casa Corrino e para outra dinastia. Os Idwali, eles vendiam, eles faziam negócio com as Bene Gesserit, eles faziam negócio com a Alia, com os Fremen imperiais, eles atacavam os Fremen imperiais por trás. Então eles eram os rebeldes, eles tinham seus próprios planos por trás. Então nesses consumos excessivos que ele era obrigado a tomar, Leto II entrava em vários lapsos do tempo e via várias linhas do futuro. E nisso ele consegue, em algum momento, fazer um caminho do verme, ele consegue averiguar o que ele tem que fazer, ele consegue não controlar as vidas memórias, porque não é como o Paul Atreides em Messias de Duna. Paul Atreides já tinha personalidade formada. Leto II, ele é completamente envolvido por essas vidas. Paul Atreides, ele é uma pessoa que ele consegue ver o passado. O Leto II não vê o passado. Ele vive todas aquelas vidas de multidões. Então ele consegue viver o que aquelas pessoas do passado viveram. Ele consegue sentir o que aquelas pessoas do passado sentiram. A humanidade de Leto II é muito maior que a própria do Paul Atreides. Porque o sentimento que ele tem, a questão do sentido dele é muito, muito maior. Então, quando forçam ele a isso, é muito cruel. Então para ele conseguir dominar isso, tudo é muito difícil. Então, em algum momento, ele consegue ter algum controle, ele consegue fugir para o deserto. Ele pega um traje de selador, que é uma roupa para sobreviver no deserto, ele consegue fugir para o deserto. E no deserto, ele começa a ver que tanto na memória dele, mas ele vê nesse momento, vindo uma tempestade, né, que é a tempestade de areia, que eles chamam de tempestade Coriolis. E sempre existiu tempestades Coriolis no deserto, em Arrakis. Mas as tempestades daqueles tempos eram muito maiores. Leto II começa a fazer uma analogia que aquelas tempestades era a tempestade das tempestades. Era, como posso dizer, para ele via que a velha Duna lutava contra a nova Arrakis. Né? E quando essas tempestades vinham, elas destruíam todo o local, faziam um grande estrago em rios, lagoas, destruía locais de terraformação. Pessoal, então eu vou terminar aqui o segundo vídeo. E como eu estou vendo que está sendo muita informação, e eu tenho muita informação ainda para passar, eu vou dividir então em 3 partes, ok? Então eu vou fazer eu estou finalizando a segunda parte e eu continuo a terceira parte do vídeo em outro vídeo, dos Filhos de Duna. Então terminando aqui a segunda parte dos Filhos de Duna. Ok, quem está curtindo o canal, por favor, dá um like, ok? Quem está curtindo bastante, se inscreve no canal. Valeu, abraço!